Irmãos, é uma satisfação nós estarmos aqui para junto podermos conversar e estudar a palavra, porque é através do estudo da palavra que nós vamos entendendo o plano de Deus para nos salvar, né? É através do estudo da palavra. E hoje nós vamos continuar os estudos que estamos fazendo do capítulo 8 de Romanos. Nós vimos que o capítulo 8 é um ouro, né? Que nós estamos ali aprendendo. Porque a discussão é porque tem 3 versículos do capítulo 8 que as pessoas não conseguem entender o verdadeiro significado. Nós só vamos entender examinando a própria palavra, porque a palavra tem a resposta para tudo isso. Porque o Espírito Santo diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E o Espírito Santo diz à igreja através da palavra, porque foi ele que escreveu e inspirou as pessoas a escrever a palavra. Então, ao ouvir a palavra, nós vamos entendendo o que o Espírito está dizendo, de verdade, né? Isso é compreender a palavra no sentido espiritual. Isso é verdadeiro espiritualismo, na verdade. Por isso que lá em João 4, Jesus falou assim, Deus é espírito e importa que os adoradores adorem espírito e verdade. Ou seja, que eu conheça a voz do Espírito Santo falando através da palavra. E como nós estamos falando do capítulo 8, verso 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nós já estudamos aqui e já sabemos, né? Então os irmãos podem examinar os vídeos anteriores e descobrir e relembrar aquilo que foi falado, que foi estudado. E então, nós vimos também o verso 28, que também é complicado, quando diz assim, tudo contribui para o bem. As pessoas pensam que o que ele faz contribui para o bem. Não, só vai contribuir para o bem se Cristo Jesus estiver em você. Se o caráter de Cristo estiver em você, sendo implantado em você a justiça de Cristo, aí tudo vai contribuir para o bem. E não há condenação também, porque Cristo está em você. Cristo é seu irmão mais velho, nós já estudamos no outro vídeo, né? E você agora faz parte da família de Deus, então por isso não há condenação para você. Mas precisa haver uma transformação, um abandono do pecado, uma vitória sobre o pecado, uma vitória sobre as coisas erradas da vida, uma luta com você e com Cristo para que isso mude. O Espírito Santo faz com que isso mude na sua vida. Aí nós chegamos no capítulo, no verso 33, que diz assim, quem acusará aquele que Deus escolheu? Ninguém, diz aqui. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Por que eles não são culpados? Porque foi implantada a justiça de Cristo neles. E Cristo não tem culpa. Compreende? Então por isso que eles não são culpados. Se aceitou tudo isso. Então isso é parte, e é o plano de salvação envolvido. É parte do plano de salvação. Mas eu quero ler aqui no Parábola de Jesus algumas coisas que vai ajudar nós a entendermos isso. Por exemplo, comentando sobre Zacarias capítulo 3, que fala da acusação do inimigo, né? Josué e o anjo. Aí diz assim, o povo de Deus é aqui representado aqui nesse capítulo como delinquente em juízo. Satanás está à sua direita como antagonista, acusa os filhos de Deus e faz seu caso parecer tão desesperado quanto possível. Expõe ao Senhor seus pecados e falta, aponta os seus erros e fracasso, esperando que pareça aos olhos de Cristo num caráter tal que não lhe prestará auxílio em sua grande necessidade. Então, o que o inimigo faz? É acusar o povo de Deus, assim como ele acusou Cristo, e acusou os discípulos e acusou todo mundo. E ele acusa você também. Só que ele não sabe, o que ele não sabe é se Cristo perdoou o seu pecado ou não. Por isso que ele continua acusando. Que para ele, o Espírito Santo não falou nada. Então ele acha que você continua sendo culpado. Mas o Espírito Santo já te transformou, você já aceitou essa transformação, a justiça de Cristo foi implantada, mas só que o inimigo não sabe que seus pecados foram perdoados. Compreende? E ele continua acusando como se não fosse. E mesmo que ele soubesse, ele estaria acusando para te desanimar, para você desistir de Deus. É isso que ele faz, né? Então, mas quem acusará? O próprio inimigo vai acusar. Mas ninguém pode condenar. Na verdade, é quem condenará. Na outra tradução diz, quem condenará? Ninguém, porque ninguém pode condenar aquele que Deus libertou. Mas essa libertação nós já sabemos. Não há condenação para aqueles que receberam o caráter de Cristo na vida dele. Aí não há condenação. Então, prosseguindo, nós vamos ver que tem um acusador que vai nos acusar de todas as formas. Ele não vai condenar, porque ele não tem como condenar. Mas ele vai acusar.
Então, enquanto Jesus faz a defesa do súdito de sua graça, Satanás acusa diante de Deus como transgressores. O grande enganador aponta para o relatório da sua vida, para os defeitos de caráter, de semelhança com Cristo, que desonraram o seu Redentor, para todos os pecados que ele o tentou cometer, e por causa disto o reclama como súdito seu. Jesus não lhe justifica os pecados, mas apresenta o seu arrependimento e a fé, e reclamando perdão para ele, ergue as mãos feridas perante o Pai e os santos anjos, dizendo: conheço pelo nome, gravei na palma da minha mão. Grande Conflito 484. Então nós vimos aqui que por mais que o inimigo acuse, mas diz Deus, Cristo diz não, eles arrependeram do pecado e eu perdoei. Isso no último dia, porque o inimigo não sabe disso. Lembra que lá na visão de Zacarias 3, fala que Josué estava vestido sujo, aquela é uma representação do povo de Deus. Só que o anjo diz: tire-lhe o vestido sujo e veste uma roupa limpa. Compreende? Tire o vestido sujo e veste uma roupa limpa. Então, quer dizer, é uma troca de personalidade, uma troca de caráter, uma troca de sentimento. É um nascer de novo. É isso que Jesus tem falado na sua palavra. Nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, né, de 1 a 5 ali, vai falar sobre isso. Então, isso é salvação. Isso é plano de salvação. Compreende? Então, nós podemos seguir estudando o capítulo 8, que vai dizer o seguinte no verso 34. Nós estudamos o 33, né? Agora o 34. Será que alguém poderá condená-los? Aí a Bíblia diz: ninguém, pois foi Cristo Jesus que morreu. Ou melhor, quem foi ressuscitado está à direita de Deus e intercede a Deus em favor de nós. Isso é o verso 34. Então, na verdade, quem condenará? Ninguém. Agora, acusar, pode acusar. Agora, nesse ponto, nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque nós somos dirigidos por Espírito. Todos são assim. Se você compreende isso ou não compreende, vai examinar que você vai entender. E se você aceita ou não, não importa. Importa que nós somos assim, está escrito assim e é assim que funciona. Está escrito dessa forma. Então, veja bem, Efésios 2 fala sobre isso. Nós somos dirigidos por espíritos, ou do bem ou do mal. Então, Deus quer que nós escuta o Espírito Santo para ser dirigido pelo Espírito de Deus. O inimigo quer que você escuta o Espírito dele, do lado dele, para que você seja formado no caráter dele. E Cristo quer que eu escute o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, né, de Cristo, para que eu seja formado no caráter de Cristo. Aí, se eu for formado no caráter de Cristo, não há condenação para mim. Mas se eu for formado com outro Espírito, estou condenado. Compreende? É isso que está explicando o capítulo 8 de Romanos. Agora, quem vai condenar? Ninguém. Ninguém pode condenar. Porque Cristo libertou. Como é que ele libertou? Implantando a justiça dele em você. Implantando o seu caráter em você. Transformando a sua natureza. Transformando o seu caráter. Nascendo de novo. Novo homem, nova pessoa. Aí você... Assim que Cristo faz. Então, quem salva você não é simplesmente a pessoa de Cristo, mas é os ensinamentos dele, é o plano que ele trouxe para que você aprenda esse plano, aplique em sua vida. Essa questão de aplicar na sua vida, quem decide é você, não é Cristo, é eu que decido. Não é Jesus que decide, não. Ele já decidiu. Vim trazer o plano e me entregar por graça, pela graça. Agora eu preciso usufruir desse plano, aplicar na minha vida. Aí é eu que aplico. Então, veja bem. Continuando aqui, um comentário do Espírito de Profecia. Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Nós sabemos disso, beleza, né? Mas todos quantos romperam com a servidão e serviço de Satanás e ficaram sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, serão guardados pela intercessão de Cristo. Ou seria, para que você não tenha condenação em Cristo Jesus, precisa romper com o inimigo. Compreende? Precisa romper com o inimigo. Se não romper com o inimigo, não está livre da condenação. Cristo é como nosso mediador, à direita do Pai. Mantém-nos sempre em vista, pois é tão necessário redimir-se
remisse por seu sangue. Deixe ele de segurar-nos por um momento, e Satanás estará pronto a destruir-nos. Aquele que for comprado por seu sangue, ele agora guarda por sua intercessão. Nossa alta vocação 48. Então Cristo nos comprou, e por isso ele nos segura, por isso ele nos protege, mas ele nos protege para nos salvar. Por que você está vivo até hoje? Por que você tem alimento até hoje? Por que você tem moradia? Por que você tem saúde? Por que você consegue vencer muitas coisas da sua vida? Por que tem muitas vitórias na sua vida? Porque Cristo comprou você com sangue. Se você aceita ou não, mas ele te comprou. Compreende? Então ele pode manter você com a misericórdia dele até você decidir se quer servir ele ou não. Essa é a sustentação de Deus. Isso não é a salvação, isso é a sustentação de Deus. Isso é salvo pela graça. Ou seja, pela graça de Cristo, ele nos mantém para que nós possamos tomar posição do lado dele. E se nós não tomarmos, não tem problema. Vamos ser condenados. Não existe, não tem dificuldade. Jesus respeita o seu livre-arbítrio. Ele te comprou, ele te mantém, esperando uma resposta sua, mas se você não dá a resposta, tudo bem. Você escolheu. E ele vai te dar o que você escolheu. Compreende? Ele vai dar o que eu escolhi. Então, por isso, devemos escolher compreender o plano de salvação. Porque é compreendendo o plano de salvação que implanta em nossa vida e seremos salvos. Certo? Ninguém vai ser salvo aleatoriamente, não. Precisa nascer de novo. É isso que está escrito. Bom, continuando. O castigo pelo menor transgressão da lei é a morte. Se não fosse Cristo, o advogado do pecador, ele seria aplicado sumariamente a todo ofensor. Ou melhor, se não fosse Cristo, você estaria morto, e eu também. Se não fosse Cristo, você não teria comida na sua mesa. Se não fosse Cristo, você não teria trabalho, você não teria família, você não teria nada. Porque o inimigo não tem nada. E ele não tem nada para te dar. Compreende? Ou para nos dar. Se não fosse Cristo, nem comida na sua mesa teria, nem na minha, é claro. Então toda vez que você for se alimentar, deve lembrar dessa palavra. Aquilo que você está se alimentando é o corpo de Cristo. Porque se não fosse o corpo de Cristo, você não teria aquele alimento. Compreende? Isso está escrito, viu? Eu estou falando aqui, mas está escrito. Então veja bem, esse é o plano de salvação que é estendido a nós pela sua graça. Só que a graça nos dá a oportunidade de conhecer tudo isso. Por isso que somos salvos pela graça. Porque a graça nos dá a oportunidade de conhecer isso. Mas eu conhecendo isso, eu preciso aplicar isso na minha vida. Com a força de Cristo. Com o poder de Cristo, do Espírito Santo na minha vida. Que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então eu aplico isso na minha vida. E se torna uma nova criatura. Que coisa bonita, né? Mas nós podemos continuar aqui. A justiça e a misericórdia se acham mesclada. A justiça e a misericórdia se acham mesclada. Compreende? Cristo e a lei permanecem lado a lado. A lei condena o transgressor e Cristo intercede pelo pecador. Este dia com Deus 244. Então, a lei condena o pecador, mas Cristo intercede pelo pecador. Agora, se eu aceitar a intercessão de Cristo, eu estou de acordo com a lei de Deus. E aí não há condenação para mim. Compreende? E aí todas as coisas vão contribuir para o bem. Essa é a realidade. Então Jesus está em pé diante da arca, fazendo a sua intercessão final por todos aqueles a quem a misericórdia ainda espera. E pelos que ignorantemente têm violado a lei de Deus. Esta expiação é feita tanto pelos justos mortos, como pelos justos vivos. E inclui todos que morreram confiando em Cristo, mas que não tendo recebido a luz sobre os mandamentos de Deus, têm por ignorância pecado transgredindo seus preceitos. Então não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderia compreender o que é verdade. Em seu sofrimento e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados, de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária.
A maior pecado, irmãos, é a rejeição do plano da salvação. Rejeição da palavra de Deus. Rejeição do plano que Deus tem para te salvar. Este é o maior pecado. Jesus intercedeu por todos os pecados, menos por esse. Compreende? Ele não tomou nenhuma providência pela cegueira voluntária. Se você quiser continuar cego, sem compreender o plano de salvação, você vai continuar. Se você decidir assim. Porque Deus não tem nenhuma intercessão para isso. Ele quer que você decida. Porque você tem o livre-arbítrio, eu também tenho. E nós temos que decidir ao lado da palavra de Deus. Compreende? Então, o que está escrito isso é lá no evento final, 218, está escrito isso, né? Aí, Romanos 8, verso 1. Vamos voltar nessa conversa novamente. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Compreende? Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, anda segundo a orientação do Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Compreende? Então, para essas pessoas não há condenação, porque Cristo está nessas pessoas. Cristo transformou, mudou o caráter dela. Ela é outra pessoa. Compreende? Agora, o inimigo trabalha para que você pegue a palavra de Deus e continue a mesma pessoa, não mude nada. Isso é o trabalho do inimigo. Porque sabe que você vai se perder no fim. Dentro da igreja mesmo, estudando a Bíblia, você se perde. Porque você não compreendeu o plano da salvação. Não aplicou isso na vida. Não lutou por uma reforma. Não lutou por uma melhora de caráter. Não lutou para ser como Cristo Jesus. Não aproveitou o poder do Espírito Santo, o poder de Cristo, para fazer você uma nova criatura. Esta é uma realidade, irmãos. É o que está escrito na palavra. Então, por isso, não há condenação para aqueles que aceitou o plano de salvação da sua vida. Agora, se não aceitar isso, vai ter condenação. Isso é certeza, né? Aí nós podemos entrar aqui no livro já pular um pouquinho para o livro de Romanos, capítulo 6, verso 1. Aí o verso 1 de Romanos diz assim: será que devemos pecar já que a graça é abundante? Aí essas pessoas tinham essa dificuldade lá no tempo de Paulo. Aí Paulo foi explicar por quê. E no capítulo 8 ele continuou explicando isso. Nós estamos voltando, né? Atrás para saber. Então as pessoas estavam lá se confundindo sobre a palavra de Deus. E Paulo agora estava explicando. Olha, no capítulo 8 ele foi explicando o que era ser filho de Deus. O que é pertencer da família de Deus. O que é estar em Cristo e não ter condenação. Isso está no capítulo 8 que nós estamos estudando. Então, nós vamos ver aqui uma parte do comentário do Espírito de Profecia que diz assim, ó: unicamente o Evangelho de Cristo o pode livrar da condenação ou contaminação do pecado. Deve ele exercer arrependimento em relação a Deus, cuja lei transgrediu. A fé em Cristo, seu sacrifício expiatório, obtém assim remissão dos pecados e se torna participante da natureza divina. Está vendo aí? Se torna participante da natureza divina. E o Filho de Deus, tendo recebido o Espírito de adoção, pelo qual chama Abba Pai, estaria agora na liberdade de transgredir a lei de Deus? Faz a pergunta. Diz Paulo: anulando, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Quem compreendeu? Então, Paulo está falando aqui do novo nascimento, da transformação que precisa acontecer com todas as pessoas que vão entrar no céu. Com você e comigo também. E nós precisamos disso. Então, por isso que nós devemos compreender a palavra de Deus. Compreender de forma que nós possamos ter bênção, porque o poder está na palavra, não está em mim, não está no pastor, não está no líder da igreja, mas o poder está na palavra de Deus. E esse poder da palavra de Deus, ela me atinge, ela chega até a mim, porque é o poder do Espírito Santo que convence você e me convence também. A nossa oração é que todos nós possamos entender perfeitamente esse plano de Deus para salvar cada um de nós.
a nossa oração é para que Deus tenha misericórdia de nós nessa semana e possamos entender perfeitamente tudo isso que nós estudamos aqui. E eu não quero que você fique assim, sem examinar, não. Escuta isso que eu estou dizendo, ouve o vídeo várias vezes e vai lá nas passagens, vai no Romanos 8, vê aí se é isso mesmo, se é isso que está acontecendo, se é isso que você está ouvindo da palavra de Deus, se é o Espírito que está te falando. Com certeza o Espírito Santo está te falando nesse momento. Não por causa que eu estou falando aqui, mas porque é a palavra que está falando. Que Deus abençoe vocês todos e que nós continuamos orando para que Deus tenha uma bênção especial para cada um de nós. E nós alcançamos esse plano em nossa vida, não por nossas forças, mas pelo dom do Espírito Santo e pelo sacrifício de Cristo, e possamos ter entrada no reino eterno. Não só a mim, mas todos aqueles que estão ouvindo essa palestra ou este estudo. Que Deus abençoe para isso. É o nosso desejo, a nossa oração. Amém.